Ela aceitou o trabalho porque precisava do dinheiro. Um milionário misterioso pediu que ela encontrasse sua filha desaparecida. Mas, ao seguir as pistas, começou a ver algo estranho. Todas levavam de volta a ela mesma. Na última casa, o retrato da filha era o seu rosto. O que ela fez depois chocou todos. Antes de começarmos, escreva nos comentários de que cidade você está assistindo. E no final, não esqueça de avaliar esta história de 0 a 10. Boa sessão. O contrato inesperado. O som da chuva contra o vidro fazia o quarto de hotel parecer ainda mais caro. Sofia ajeitou a gola do casaco, olhando-se no espelho rachado da casa de banho. Olhos cansados, cabelo preso às pressas e aquele ar de quem já deixou de acreditar nas boas intenções dos ricos. Pegou o telemóvel. Hotel da Avenida, Sala Verona, 18 horas. R. Ferreira. Suspirou. Nunca tinha ouvido falar dele, mas o valor adiantado que acompanhava a mensagem era impossível de ignorar. Quando entrou no hotel, o perfume caro no ar quase escondia o cheiro da chuva. O gerente indicou-lhe a sala privada no último andar. As luzes eram quentes, o ambiente silencioso demais. Ricardo Ferreira estava de costas, observando a cidade através das janelas panorâmicas. Tinha o porte de quem já perdeu muito, ou de quem guarda algo que o mundo não deve descobrir. Sofia Almeida? Perguntou sem se virar. Sim. Ela pousou a mala de couro sobre a mesa. Disseram-me que precisava de uma investigadora. Ele virou-se lentamente, o terno escuro, o olhar de quem mede palavras antes de soltá-las. Preciso que encontre a minha filha. Ela esperou que ele continuasse. Ele não o fez. Quantos anos tem? 24. Desapareceu há 6 meses. Ele colocou sobre a mesa uma pasta fina e uma fotografia. Chama-se Clara. Sofia pegou na foto. A jovem sorria levemente, mas havia algo naquele rosto. Uma familiaridade desconfortável. Ela piscou, afastando o pensamento. A polícia desistiu? Perguntou, folheando os documentos. Oficialmente, sim. Ricardo se aproximou. Eu não. Ela percebeu a tensão no maxilar dele. A raiva quieta de quem se culpa, mas não admite. E o que a faz acreditar que eu poderia encontrá-la quando ninguém mais conseguiu? Ele encostou-se à mesa, cruzando os braços. Disseram-me que aceita trabalhos difíceis e que não faz perguntas pessoais. Sofia manteve o olhar firme. O que isso quer dizer? Um leve sorriso. Que o que vai descobrir pode não ser possível explicar. Silêncio. O som da chuva preenchia o espaço entre eles. Ela recolheu as folhas, analisando os relatórios. Colégio em Sintra, um carro abandonado e um diário desaparecido. O tipo de mistério que ela dizia detestar, mas que, no fundo, a mantinha viva. Se eu aceitar, quero tudo documentado, comunicações, horários, contatos. Terá completa liberdade. E... Ele pausou. O pagamento é o triplo do seu valor habitual. Sofia ergueu o olhar. Triplo? 1 milhão de euros. Por um instante, o ar pareceu mais denso. Ela tentou disfarçar a surpresa, mas a respiração entregou. Isso é absurdo. É o preço por algo que preciso recuperar, disse ele, frio, antes de se virar novamente para a janela. Ela cruzou os braços. Algo ou alguém. Ele não respondeu. Sofia levantou-se devagar. Senhor Ferreira, antes de aceitar, preciso saber de uma coisa. Aproximou-se da fotografia. Por que é que sinto que já vi esta rapariga antes? Ricardo virou o rosto lentamente, encarando-a. Talvez porque o mundo gosta de repetir rostos quando quer corrigir erros. Ela riu, nervosa. Está a falar de coincidências? Estou a falar de destino. O silêncio voltou. Apenas o vento lá fora. O olhar dele fixou o dela, intenso, como se procurasse algo. Sofia desviou antes que o momento se tornasse pesado demais. Está bem, aceito o caso, mas não prometo milagres. Não preciso de milagres. Preciso de verdade. Respondeu Ricardo, estilo controlado, como se cada palavra fosse uma confissão contida.
Ela recolheu os documentos para dentro da bolsa. Quando posso começar? Amanhã. Sintra. Ele deslizou uma chave de metal sobre a mesa. Alugada no nome de Clara. Está pronta à sua espera. Quando ela pegou a chave, os dedos roçaram os dele, frio, nervoso. Um toque rápido, mas que ficou gravado. Boa noite, Sr. Ferreira. Sofia, chamou ele antes que ela saísse. Se em algum momento sentir que não deve continuar, não olhe para os espelhos. Ela virou-se, hesitando. Perdão? Apenas confie no seu instinto. Sofia sustentou o olhar por mais um segundo antes de sair. O elevador desceu lentamente, espelhando o seu rosto nas paredes metálicas. O reflexo parecia observá-la de volta, com um meio sorriso. Quando chegou ao lobby, o telefone vibrou. Mensagem sem remetente. Não aceites o trabalho. Ele mente. Ela olhou em volta, mas o salão estava vazio. Do lado de fora, a chuva caía firme, lavando Lisboa num brilho prateado. Sofia guardou o telemóvel, puxou o casaco e saiu para a noite. Enquanto caminhava pela calçada molhada, olhou o cartão do hotel. Ricardo Ferreira, empresário. Nenhum endereço, nenhum contacto pessoal. Só um nome. E um mistério que agora aprendia tanto quanto o medo. Parou diante de uma vitrine, o reflexo misturando-se ao das luzes da rua. Por um instante jurou ver outra mulher dentro do vidro, idêntica, mas com o olhar triste como se pedisse ajuda. Piscar de olhos. Nada. Só ela. Mas a sensação ficou. Um frio fino correndo-lhe pela nuca. Ela voltou a andar e murmurou quase para si mesma. É só mais um trabalho, Sofia. Só isso. As palavras sumiram sob o som da chuva. Lá longe, no alto do hotel, Ricardo observava pela janela. Em sua mão, outra fotografia, a mesma mulher da foto anterior, mas em preto e branco. No canto, escrito à mão, Sofia, 1999. Ele passou o polegar sobre o nome. Desta vez, talvez ela descubra. O trovão ecoou, o vidro tremeu. E por um segundo, o reflexo de Ricardo piscou, sem que ele tivesse piscado. A primeira pista. A manhã em Sintra amanheceu coberta por uma névoa espessa, o tipo de silêncio que torna tudo mais lento. Sofia estacionou o carro alugado em frente ao antigo colégio. O portão de ferro estava entreaberto, rangendo ao vento. O colégio tinha sido fechado há meses. O edifício cinzento, com janelas partidas e eras subindo pelas paredes, lembrava mais um cenário de abandono do que o lugar onde uma rapariga estudava. Ao entrar, o som dos passos ecoou, como se o prédio respirasse memória. Lá dentro, o cheiro de papel velho e mofo misturava-se à lembrança infantil de giz. Sofia passou os dedos pelas carteiras e tentou imaginar Clara ali. Os cadernos, as amizades, os risos que agora pareciam fantasmas. No corredor principal, encontrou uma mulher a limpar uma das salas, calças largas, lenço colorido e um olhar cansado. Com licença, disse Sofia, mostrando a foto de Clara. Conhece esta rapariga? Estudava aqui. A mulher olhou longamente para a imagem. Clara Ferreira. Sim. Era uma menina inteligente, mas diferente. Diferente como? Falava sozinha, às vezes. Gostava de estar perto dos espelhos do corredor. Dizia que, quando olhava fundo, via coisas que os outros não viam. Sofia franziu o senho. Que tipo de coisas? Ela dizia que via outra versão dela mesmo. A mulher baixou o tom da voz. Uma versão triste. Sofia anotou no caderno. O som de uma porta bater ao longe fez ambas se virarem. A senhora soltou um suspiro nervoso. O vento, tentou justificar. Sofia continuou pelo corredor. O chão estalava sob as botas. As paredes estavam cheias de quadros com fotos antigas de turmas. Em todas, rostos empoeirados de crianças felizes. Mas um quadro, o do ano de Clara, tinha o vidro rachado, bem sobre a posição onde ela devia estar. Sofia passou o dedo sobre o nome gravado. Clara Ferreira, 2003. De repente, algo brilhou sob uma das carteiras da sala ao lado.
A investigadora se abaixou, puxou um pequeno envelope envelhecido. Dentro, um papel dobrado várias vezes. As letras eram delicadas e inclinadas. Procura-te em mim. Ela respirou fundo. Estranho demais para ser uma simples nota de escola. Um ruído atrás da porta a fez levantar-se de golpe. Alguém observava? Mas ao abrir, o corredor estava vazio. Estar a invadir propriedade privada, sabia? A voz masculina veio do fundo do corredor. Um homem alto, com blazer gasto e olhar firme, aproximou-se. Tinha o porte de polícia, mas a barba mal feita e o ar tenso denunciavam cansaço. Inspetora? Perguntou ele, exibindo um crachá. Miguel Duarte. A senhora é a detetive particular enviada pelo Sr. Ferreira? Sofia manteve o queixo erguido. Sim. E o senhor parece saber mais do que demonstra. Miguel cruzou os braços. Já investigamos o desaparecimento de Clara. Não há nada novo aqui. Então não se importará que eu tente por outro ângulo, respondeu ela, dobrando o bilhete e guardando-o. Ele deu um passo mais perto. Cuidado. Ricardo Ferreira tem fama de não deixar perguntas sem preço. Sofia riu, seca. Preço é o que mais me ofereceram ultimamente. Os dois se encararam. Por alguns segundos longos demais para dois estranhos, Miguel quebrou o silêncio. Sabe, antes de desaparecer, Clara contou a uma professora que tinha medo de uma mulher que a observava no espelho. Uma mulher? Sofia franziu o senho. Sim, disse que se chamava Sofia. O nome ecoou, como uma pedra caindo dentro dela. Está a brincar comigo, não está? Miguel negou lentamente. Está tudo registrado, pode ver no relatório. Ela desviou o olhar perturbada. Aquilo não fazia sentido. E paradoxalmente fazia. Há noites em que sentia déjà-vu de lugares que nunca tinha visitado. E agora, alguém dizia que a desaparecida a tinha visto num espelho? Quero falar com essa professora, disse, recuperando o controle. Miguel assentiu. Fica numa vila próxima. Mas aviso, ela não está bem. Desde que Clara sumiu tem crises. Sofia anotou o endereço. Quando estava prestes a sair, viu um espelho rachado no final do corredor. As rachaduras desenhavam formas quase humanas. Aproximou-se, sem perceber que Miguel a observava. O reflexo vacilou. Por um breve instante viu o fundo da sala mudar, como se uma outra versão dela estivesse parada em pé, do outro lado do vidro, olhando direto para ela. Sofia recuou, tocando o coração acelerado. As luzes piscam sempre assim aqui? Miguel aproximou-se. Não há eletricidade neste prédio há meses. A corrente fria que passou por ela fê-la querer sair dali imediatamente. Na saída, a senhora da limpeza esperava com uma expressão apreensiva. Encontrei isto no cássifo da menina antes do fechamento. Nunca tive coragem de jogar fora, disse, entregando um colar prateado com um pequeno espelho pendurado. Sofia pegou-o com cuidado. O metal gelado. Gravado atrás, CF. Posso ficar com isto? Se acha que ajuda a encontrá-la é... Sim, mas... Cuidado. No carro, o céu tornava-se dourado com o fim da tarde. Sofia colocou o colar no banco do passageiro. Cada curva da estrada de Sintra parecia esconder alguém a observá-la. Enquanto dirigia, pensou em Ricardo, na forma como falara de destino, como se o desaparecimento fosse inevitável. Mas havia algo mais. Aquele olhar dele ao vê-la pela primeira vez, uma mistura de choque e reconhecimento. O telemóvel vibrou. Mensagem. Não confie em Miguel. Sem remetente. De novo. Ela olhou pelo retrovisor. Nenhum carro atrás. Só a névoa e o som distante das cigarras. Chegou à vila indicada e parou diante de uma pequena casa branca com janelas azuis. A professora, Dona Teresa, abriu a porta, o rosto pálido e olhos cansados. É sobre a Clara, não é? Sim. Disse que ela falava de ver alguém no espelho. Pode me contar? Dona Teresa hesitou, depois fez sinal para entrar. Ela dizia que o espelho era como uma janela e que do outro lado havia uma mulher igual a ela, mas mais triste. Um dia disse o nome dessa mulher. Sofia. Sofia sentou-se, as mãos tremendo.
E o que aconteceu depois? Ela começou a desenhar o rosto dessa mulher. Teresa abriu uma gaveta e retirou um caderno. Todos iguais. Olhe. Sofia folheou as páginas e viu a si mesma em diferentes traços. O mesmo olhar, o mesmo cabelo preso. Por um instante tudo girou. Isto é impossível, murmurou. A senhora pousou a mão no ombro dela. Às vezes, quando o destino é forte o bastante, ele encontra um jeito de se reconhecer. De fora, ouviu-se um estrondo. Uma janela partiu-se sozinha. O som do vidro ecoou pela casa. O pequeno espelho pendurado no colar começou a vibrar, refletindo algo que Sofia jurou ser um sorriso, mas não o dela. Ela fechou o colar na mão firme. A partir de agora, nada disso me assusta. Saiu para a noite. A estrada deserta à frente e a lua refletindo no espelho do carro como um olho atento. No retrovisor, por um instante, duas Sofias, uma olhando, outra sorrindo. Segredos no retrato. A chuva voltou a cair quando Sofia estacionou diante da mansão Ferreira. O portão de ferro enferrujado rangeu ao abrir-se lentamente e o vulto da casa ergueu-se diante dela, imponente, mas em ruínas, como alguém que tenta esconder o próprio passado. Ao empurrar a porta principal, o som ecoou por salões vazios. O ar cheirava a madeira úmida e retratos velhos. Ela puxou a lanterna e iluminou o corredor principal. Quadros enormes, cobertos por lençóis brancos, alinhavam-se nas paredes. Cada um escondia rostos que, ela sentia, a observavam mesmo debaixo do tecido. Sofia respirou fundo e começou a levantar os panos, um a um. No primeiro, o retrato de uma mulher elegante, olhos castanhos, semblante firme. No segundo, um homem de terno escuro, que parecia mais jovem que Ricardo. No terceiro, parou. A mulher pintada tinha o mesmo rosto de Clara, mas havia algo estranho, algo familiar demais. As feições lembravam a sua própria imagem, com pequenas diferenças quase imperceptíveis. Sofia recuou um passo. A pintura estava assinada por Milira e datada de 1999, o ano do seu nascimento. O som de pegadas ecoou pelo corredor. Ela apagou a lanterna e esperou. Um clarão de trovão iluminou a figura de Ricardo, parado na escada, observando-a. Não devia estar aqui sozinha, disse ele, voz baixa, carregada de controle. Sofia acendeu novamente a lanterna, sem recuar. Achei que, se quer respostas, não devia esconder as suas paredes. Ricardo desceu lentamente, o olhar sombrio preso em cada quadro. Algumas respostas doem mais do que a ausência delas. Ela aproximou-se da pintura de Clara. Quem pintou isto? A mãe dela. Ele hesitou. E a sua também. Sofia piscou, confusa. Como assim, a minha? Ricardo desviou o olhar, o maxilar rígido. Maria Lira. Era artista. Trabalhou aqui durante anos. O nome atravessou a mente de Sofia como um eco esquecido. A mãe desaparecera quando ela tinha 5 anos. O pai sempre dissera que ela tinha fugido. Está a dizer que a minha mãe trabalhou para si? Trabalhou. E amou. Ricardo parecia preso entre culpa e desejo de confessar. Tivemos um caso. Sofia ficou em silêncio. A lanterna tremia na sua mão. Não é possível. É. E há mais. Ele encarou-a. Clara nasceu meses antes de si. As peças começaram a montar-se, distorcidas. 2 meninas, idades próximas, uma artista desaparecida, retratos com rostos que se confundiam. Ela afastou-se, furiosa. Então esta investigação é uma mentira? Está a usar-me para resolver a sua culpa? Ricardo aproximou-se rapidamente, segurando-lhe o pulso, não com força, mas com desespero. Não, eu juro. Preciso encontrá-la. Sofia, ela desapareceu de verdade. Não é apenas arrependimento. Os olhos dele estavam vermelhos. Aquilo a desarmou por um instante. E por que acha que sou eu quem deve encontrá-la? Ricardo respirou fundo, como quem decide abrir uma ferida antiga. Porque Clara acreditava que estava a ser substituída. Dizia que via outra menina igual a ela, em sonhos, no espelho.
E depois que ela desapareceu, encontrei uma das pinturas da sua mãe. Era o seu rosto, Sofia. A garganta dela secou. Está a insinuar o que, exatamente? Que as duas nasceram ligadas. A voz dele tremeu. Que talvez uma não exista sem a outra. Um estrondo no andar de cima interrompeu o momento. Sofia soltou o pulso puxando a lanterna. Subiu os degraus rapidamente, apesar dos protestos de Ricardo. O corredor superior estava coberto de poeira e véus brancos pendendo das portas. No final, uma delas, semiaberta, deixava escapar uma corrente fria. Ao empurrá-la, o som dos lençóis agitados pelo vento fez o chão ranger. Dentro do quarto, mais retratos. Centenas, espalhados, todos com o rosto de Clara, ou o dela. Era impossível distinguir. Alguns retratos mostravam o mesmo rosto sorrindo, outros chorando, outros de cabeça baixa. Um, no entanto, se destacava. Uma mulher partida em duas metades, uma em luz, outra em sombra. Deus! Sussurrou Sofia. Ricardo apareceu atrás dela, a respiração pesada. É este o quarto da minha irmã. Irmã? Sofia virou-se. Pensava que era o quarto de Clara. A minha irmã viveu aqui antes. Morreu jovem. Maria pintou este retrato como homenagem. Clara cresceu a olhar para ele. Olhou o quadro, o rosto endurecido. Acreditava que o espelho ali dentro guardava a alma dela. Sofia observou o espelho mencionado. Grande moldura dourada, coberto parcialmente por um tecido escuro. A curiosidade venceu. Ela puxou o pano. Por um instante viu apenas o seu próprio reflexo. Depois, o vento parou. O som ao redor sumiu. E no vidro, algo piscou. Uma imagem rápida dela mesma, chorando, mas sem som. Deu um passo atrás. O coração disparado. Que diabo é isto? Ricardo aproximou-se e cobriu o espelho de novo. Não olhe para ele por muito tempo. É disso que eu falava. Disse que era superstição, sussurrou ela. Já desejei que fosse. O silêncio voltou, denso. O trovão iluminou o rosto dos dois, próximos demais. Ricardo parecia dividido entre medo e um impulso que quase o fazia tocar-lhe o rosto. Sofia desviou, engolindo em seco. Preciso de ar. Desceu as escadas rapidamente e abriu a porta para o jardim. A chuva caía fina. O ar frio refrescava a cabeça dela. Ricardo veio atrás, mantendo certa distância. Sofia, chamou, a voz apropriadamente quebrada. Eu nunca quis envolvê-la desta forma. Ela virou-se, os olhos cheios de raiva e confusão. Envolveu-me desde o momento em que mentiu. Não menti. Só não soube como dizer a verdade. Sofia deu uma risada curta. A verdade parece sempre mais bonita quando vem de quem paga bem, não é? Eu fiz o que pude para protegê-la. De quê? De si mesmo? O trovão respondeu no lugar dele. Durante alguns segundos, ficaram apenas ali, sob a chuva, respirando forte. Então Ricardo deu um passo à frente. Há mais uma coisa, disse, hesitando. Durante a noite, às vezes, escuto alguém a chamar o seu nome dentro da casa. O meu nome? Sim. Sofia. Ela sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Então, se quer mesmo respostas, devia começar a ouvir melhor o que essa voz diz. Ela virou-se e caminhou em direção ao carro, encharcada pela chuva, mas antes de entrar, olhou para o reflexo do espelho retrovisor. Por um instante breve, não era o seu rosto. Era o de Clara, sorrindo. O som da chuva aumentou. Sofia piscou e o reflexo voltou ao normal. Dentro da mansão, Ricardo ficou parado no pátio, observando o carro afastar-se. No bolso do casaco, apertava uma pequena fotografia de duas crianças, lado a lado, com data borrada. Atrás dele, o pano que cobria o espelho caiu sozinho. Do vidro, duas silhuetas femininas piscavam ao mesmo tempo, e depois, apenas uma permaneceu. Verdades partidas. A estrada de volta a Lisboa
parecia mais longa do que nunca. Os pensamentos de Sofia iam e vinham como relâmpagos, rápidos, dolorosos, iluminando lembranças da infância que talvez não fossem só lembranças. O nome da sua mãe, Maria Lira, ecoava-lhe na cabeça. Um caso com Ricardo, uma filha desaparecida, retratos duplicados, um espelho que mostrava o impossível. Ao amanhecer, o telefone tocou. Número desconhecido. Sofia Almeida? A voz parecia nervosa. Aqui é o Hospital de Santa Luzia. Somos nós que ainda guardamos o histórico médico da artista Maria Lira. Diz que é sua filha? Sofia endireitou-se imediatamente. Sim, sou eu. O que descobriram? Há algo estranho. A ficha dela foi bloqueada por ordem judicial há mais de 20 anos. Só pode ser aberta pelo responsável legal, um tal de Ricardo Ferreira. Sofia desligou o telefone sem responder. Sentiu o sangue ferver. Ricardo estava a controlar tudo desde o início. Na mesma manhã, estacionou novamente diante da mansão. O portão já estava aberto, como se ele a esperasse. Quando entrou, Ricardo estava sentado à frente de uma lareira acesa, segurando um copo de vinho e o mesmo olhar cansado. Já sei que tinha um caso com a minha mãe, começou ela, antes que ele dissesse qualquer coisa. E que bloqueou todos os registros dela. Ricardo pousou o copo e levantou-se calmamente. Fiz isso para a proteger. De quê? De saber a verdade? De a perder outra vez. Sofia aproximou-se, furiosa. Não precisa falar comigo como se eu fosse uma criança. Diga tudo, agora. Ele respirou fundo, olhou-a de cima a baixo, o olhar de quem se preparava para arrancar um pedaço do próprio passado. Maria Lira era uma mulher brilhante, mas envolveu-se com pessoas erradas. Cientistas, investidores, gente obcecada por imortalidade. Clara foi a primeira experiência deles. Sofia balançou a cabeça confusa. Experiência? O que está a dizer? Queriam provar que a alma podia dividir-se, que a identidade humana podia ser duplicada. Maria acreditava que o espelho era o canal. Sofia encarou-o incrédula. Está a brincar, certo? Gostava que fosse mentira. Ricardo tirou do bolso uma pasta amarelada e deixou cair sobre a mesa. Fotografias antigas, relatórios com nomes riscados, desenhos de espelhos antigos. Clara nasceu, e com ela nasceu a sombra. Ela folheou as imagens. Um laboratório improvisado, Maria Lira segurando um bebê, e ao fundo, uma moldura espelhada com símbolos gravados. E o que eu tenho a ver com isso? Perguntou ela, a voz quase um sussurro. Ricardo respondeu sem hesitar. Foi a segunda tentativa. Maria acreditava que, se nascesse outra criança sob o mesmo reflexo, poderia trazer equilíbrio. Você é esse reflexo, Sofia. Ela deu um passo atrás, zonza. Não, isso é impossível. É biologia e crença misturados. Maria desapareceu dias depois do nascimento das duas. Um morreu naquele laboratório, ou assim disseram. Mas quando vi você, adulta, percebi. Ela conseguiu. Sofia sentou-se. As lágrimas vieram sem permissão. Então Clara pode ser minha irmã. É mais do que isso. Ricardo ajoelhou-se à frente dela, voz baixa. Vocês são o mesmo fragmento dividido. Ela ergueu o olhar, com raiva e medo e... algo mais. Não tenho ideia do que isso significa para mim. Passei a vida inteira a tentar entender por que nunca me senti inteira. Ricardo segurou-lhe as mãos, quase num gesto de consolo. Agora entende por que só você pode encontrá-la. Ela afastou-se abruptamente. Então quer que eu... O quê? Una metade com metade, como se fosse magia? Não é magia, sussurrou ele. É destino. Um trovão forte fez a casa estremecer. Sofia levantou-se, caminhando até uma das janelas. E o que acontece se eu a encontrar? Ricardo hesitou. Talvez o espelho volte a escolher. Ela virou-se bruscamente. Escolher o quê? Quem fica? O silêncio que seguiu foi pesado. Sofia sentiu o chão desaparecer sob os pés.
A voz dele tremeu quando completou. O espelho nunca aceita duas essências iguais no mesmo mundo. Uma precisa voltar. Voltar? Quer dizer morrer? Gritou ela. Ricardo não respondeu. Ela deu um passo para trás, ríspida, trêmula. Então é por isso que ofereceu tanto dinheiro. Queria que eu fosse direto ao abismo por vontade própria. Não. Ricardo se aproximou. Não quero que morra, Sofia. Só quero que Clara volte. À custa de mim. Ela empurrou-o, lágrimas e raiva misturados. Está a ouvir-se? É um louco! Ele segurou-a pelos ombros com força, desesperado. Eu perdi as duas de uma vez. Não posso perder outra. Por alguns segundos ficaram ali, olhos nos olhos, respiração entrecortada. O toque das mãos dele queimava e ao mesmo tempo prendia. Sofia, murmurou ele. Sua mãe acreditava que o amor podia curar o espelho. Ela desviou o olhar, engolindo um nó. Amor não conserta monstros, Ricardo. Soltou-se e caminhou até a porta, mas antes de sair, virou-se. Se quer realmente que Clara volte, então pare de mentir. Ele suspirou, derrotado. Há um diário. Era dela. Está escondido no ateliê onde Maria pintava. Sofia ficou imóvel por um instante, depois assentiu lentamente. Dê-me o endereço. E não volte a aparecer até eu descobrir a verdade. Ricardo aproximou-se, colocou um pequeno papel sobre a mesa. O som do relógio no fundo da sala marcava o tempo em intervalos dolorosos. Ela pegou o papel sem dizer mais nada e saiu. Do lado de fora, o céu começava a clarear, mas a casa parecia mais escura do que nunca. Enquanto descia a colina, replaiou cada palavra. Reflexo, espelho, escolha. O endereço levava a um ateliê antigo na margem do Tejo, onde outrora Maria Lira expunha suas obras. Sofia dirigiu-se até lá. As janelas estavam cobertas de pó, as cortinas desbotadas. Forçou a fechadura e entrou. O cheiro de tinta seca e lembranças enevoadas encheu-lhe os pulmões. Havia quadros encostados às paredes, metade rostos desconhecidos, metade rostos dela. No canto, uma mesa coberta por panos. Levantou-os. Ali estava o diário. Capa de couro clara com o nome Clara Lira Ferreira gravado à mão. Sofia abriu na primeira página. Uma frase escrita a lápis. O espelho conhece o segredo que o sangue esqueceu. Os dedos tremiam ao virar as páginas seguintes. Desenhos, datas, reflexos. Até que, num recorte do diário, encontrou um pequeno mapa escondido. Um endereço riscado, Rua do Fim, no 27. Ela guardou o diário, o coração acelerando. Do lado de fora, um som metálico. Passos. É perigoso estar aqui sozinha, disse Miguel, aparecendo na porta, molhado pela chuva. Sofia cerrou os punhos. Está-me a seguir? Estou a tentar que não desapareça como a outra. Ela caminhou até ele, segurando o diário com força. Se sabe o que está aqui, então diga. Quem é que realmente desapareceu? Miguel olhou-a longamente. Talvez não tenha sido Clara. Sofia sentiu o ar faltar. Olhou de novo para o diário, para o espelho quebrado ao canto do ateliê. O reflexo mostrava duas sombras juntas, uma delas movendo-se mais devagar. Está a tentar dizer que sou eu quem desapareceu? Murmurou. Miguel não respondeu. A chuva começou a entrar pela janela partida. Com o mapa nas mãos e o coração em chamas, Sofia deu um passo para fora, sob o céu cinzento. O mundo parecia inclinar-se, como se cada reflexo observasse o seu caminho. A casa do fim. A chuva apertava quando Sofia seguiu o mapa até a Rua do Fim, no 27. Sintra dormia coberta de neblina, e cada curva da estrada parecia levá-la mais longe do mundo real. O GPS deixou de funcionar minutos antes de chegar. O carro patinou no cascalho úmido, parando diante de um portão torto. A casa era antiga, isolada, como uma lembrança esquecida. Janelas tapadas por tábuas, telhado irregular, mato tomando conta do caminho de pedras. Um lugar que parecia resistir ao tempo, ou esconder-se dele. Sofia apagou o motor e ficou alguns segundos dentro do carro, o som da chuva abafando tudo.
Pegou a lanterna, o diário de Clara e o colar com o pequeno espelho. Depois empurrou o portão, que rangeu num lamento doloroso. A cada passo, a lama agarrava-lhe as botas. O ar ali parecia mais frio, quase imóvel. Abriu a porta da frente com esforço. O papel de parede descascava em grandes tiras e o cheiro de mofo misturava-se a algo doce e antigo. Clara? Chamou, sem perceber o tremor na voz. Nenhuma resposta. Apenas o estalar das estruturas, o gotejar ritmado da chuva infiltrando-se pelos cantos. Seguindo o mapa no diário, avançou até o salão principal. No centro, uma estrutura coberta por um grande lençol branco. A mão hesitou, mas o impulso venceu. Puxou o pano. Um espelho, tão alto quanto ela, moldura trabalhada com símbolos gravados, os mesmos que vira nas fotos do arquivo de Ricardo. As letras pareciam antigas, quase vivas ao toque. O vidro, limpo e escuro, devolvia-lhe um reflexo que respirava junto. Ela afastou-se. Isto não pode ser real, mas uma voz sussurrou, vinda de lugar nenhum, distante e íntima. És tarde demais, Sofia. Ela virou-se de imediato, coração aos saltos. A casa estava vazia. O espelho, porém, mostrava algo diferente. Alguém parado atrás dela. Uma mulher de cabelos soltos, vestido claro. Quando Sofia se virou, não havia ninguém. O reflexo, ainda assim, continuava lá. Sofia recuou, tropeçando num banco e caindo no chão. O vidro vibrou, emitindo um som agudo, quase como respiração. Então, o reflexo falou pela segunda vez. A voz igual à sua, mas mais serena. Não tentes fugir. Este é o fim e o começo. O diário caiu de suas mãos e abriu-se sozinho. As páginas começaram a virar com o vento que agora soprava forte de dentro da casa. Uma anotação riscada chamou sua atenção. Encontrá-la é lembrar quem eu era. Mas o espelho pede sempre uma em troca. Sofia levantou-se devagar. Se é uma brincadeira, acabou, gritou. Do lado de fora, um carro aproximou-se. O farol iluminou a janela parcialmente. Sofia correu até a porta e viu Miguel a sair, encharcado, o capuz cobrindo metade do rosto. — Está louca! Gritou ele. — Sabe que lugar é este? Clara esteve aqui. É o último endereço do diário. Miguel soltou um palavrão entre dentes. Este sítio devia ser demolido. Ninguém devia entrar. Por quê? Ele olhou o espelho dentro da casa e desviou o olhar. Dizem que aqui morreu uma mulher, ou desapareceu, não sei. O marido jurou que ela foi engolida pelo vidro. Sofia recuou, os olhos presos na moldura. Engolida? Nunca encontrou o corpo, só o reflexo dela, preso do outro lado. Um trovão vibrou por cima das árvores. Sofia aproximou-se da lareira apagada e acendeu a lanterna. Ali, sobre o pó, uma fotografia antiga, Maria Lira pintando a mesma casa. Atrás dela, um espelho coberto por véu branco. A minha mãe esteve aqui, murmurou. Miguel aproximou-se. Então entende por que devia sair agora. Ela levantou o olhar determinada. Não posso. Se Clara voltou a este lugar, foi por causa do que a minha mãe começou. Miguel suspirou. Sofia, há fronteiras que não se atravessam. Já cruzei pior. Ela pousou a mão no vidro frio do espelho. O reflexo reagiu. Uma rachadura fina começou a desenhar-se, subindo até o topo. Miguel agarrou-a pelos ombros. Não toque nisso! Está a sentir? É como se... respondesse. A rachadura cresceu e uma claridade azulada preencheu metade do cômodo. O colar no pescoço de Sofia começou a vibrar. O pequeno espelho girando sobre o próprio eixo. Miguel puxou-a para trás. Venha! Agora! Mas Sofia estava hipnotizada. Viu, dentro do vidro, o reflexo de Clara. A mesma roupa, o mesmo olhar. Clara ergueu a mão e pressionou o vidro do lado de lá. Ajudem-me, sussurrou.
Sofia tentou alcançar o espelho, mas Miguel segurou-a. O contato quebrou-se. Clara desapareceu. O azul transformou-se em negro. Sofia encostou a testa ao vidro, soluçando. Eu via. Ela vive. Está aqui. Miguel fitou o espelho, pálido. Ou o espelho quer que acredite nisso. Os dois ficaram em silêncio. Só o som da respiração e da chuva lá fora. Sofia recolheu o diário do chão e notou uma página que antes não estava ali. As letras eram idênticas às de Clara. Não consegues salvar-me, a não ser que aceites ser eu. Ela olhou o texto várias vezes, o coração batendo cada vez mais depressa. O que significa isto? Perguntou. Miguel respondeu baixo, encostando-se à parede. Significa que há sempre um preço. Sofia voltou-se para o espelho. Então vou descobrir qual. De repente, a porta atrás deles bateu com força. As lâmpadas penduradas no teto começaram a balançar, e o ar tornou-se pesado, quase irrespirável. Um som de respiração, mas vinha de dentro do espelho. Miguel puxou uma arma do casaco. Atrás de mim. Uma arma não adianta contra reflexos, Miguel. De dentro do espelho, uma silhueta moveu-se devagar. Parecia raspar o vidro tentando sair. O som de unhas arranhando ecoou no salão. Sofia, vamos embora. Mas ela estava parada, os olhos marejados. E se for ela? O espelho tremeu violentamente e uma luz cegante encheu a casa. Sofia caiu de joelhos, protegendo o rosto. Quando abriu os olhos, tudo estava quieto novamente. O espelho agora estava coberto de pó, imóvel. Somente o reflexo dela, solitário e trêmulo. Sofia ergueu-se devagar, pegou o diário e saiu. Miguel seguiu-a em silêncio, sem olhar para trás. Do lado de fora, a neblina dissipava-se lentamente. A casa parecia dormir outra vez. No carro, Sofia encostou o diário no peito e olhou o pequeno espelho no colar. Uma nova fissura cruzava o vidro em diagonal. O espelho abriu-se, disse ela num sussurro. Só não sei para qual lado. Miguel ligou o carro sem responder. Enquanto se afastavam dentro da casa, o grande espelho brilhou uma última vez. No reflexo, Clara encostava uma mão ao vidro, sorrindo. Do outro lado, Sofia fazia o mesmo gesto, mas ela já não estava ali. O reflexo de Clara. O relógio marcava 3 da manhã quando Sofia despertou sobressaltada, coberta de suor. O espelho do colar girava lentamente sobre o peito, projetando um reflexo azulado no teto do quarto do hotel. A voz de Clara ecoava na lembrança. Ajudem-me. Ela sentou-se na cama ofegante. O silêncio do quarto parecia respirar com ela. Mesmo sozinha, jurava ouvir passos fora da porta. Não resistiu. Abriu o diário de Clara outra vez. A página anterior agora tinha manchas de tinta fresca, como se alguém houvesse acabado de escrever. As palavras tremiam no papel. Desperta. O espelho está aberto. Um arrepio percorreu-lhe as costas. Correu até a janela. Lá fora, nada além das luzes úmidas de Lisboa e o som distante de carros. Mas no reflexo do vidro, viu algo estranho. Uma sombra parada atrás dela, muito nítida. Virou-se. Nada. O coração martelava. Vestiu o casaco e desceu direto ao carro. Precisava confirmar que a casa ainda estava trancada, que tudo o que vira era delírio. O caminho até Sintra foi rápido demais para medir. Quando chegou, o portão estava como deixara. Mas o interior? Não. A porta da frente encontrava-se entreaberta. Dentro, as pegadas que deixara no dia anterior estavam cobertas por novos rastros. Clara? A voz saiu fraca. Do nada, o ar começou a esfriar. Cada gota de chuva que caía se transformava num som agudo, quase metálico. A lanterna piscou. No reflexo do espelho, uma luz oscilava, suave, pulsante como um coração. Aproximou-se devagar. O reflexo mostrava uma sala mais viva do que a real,
Cortinas abertas, um piano polido, flores frescas, e Clara lá, sentada, de costas, penteando os cabelos diante de um espelho gêmeo. Clara, murmurou. A figura virou-se. Era ela mesma. Ou era Clara? O rosto idêntico, apenas mais pálido, os olhos mais profundos. Sabes quem sou? Disse a mulher no espelho. Sempre soubeste. Sofia estendeu a mão. O vidro estava quente e pulsava sob o toque como pele viva. Não posso continuar a fugir, respondeu Sofia, os olhos marejados. Diz-me o que queres. Quero o que é meu. O ar tremeu. O reflexo ergueu a mão, e Sofia sentiu uma pressão invisível aproximá-la do espelho. Tentou afastar-se, mas os pés pareciam presos ao chão. O diário no seu bolso começou a vibrar. Do lado de fora, Miguel chegou em passo apressado, chamando seu nome. Sofia, afasta-te do espelho. Ela tentou reagir, mas Clara puxava-a com o olhar. O vidro expandiu-se e uma onda de vento soprou em todo o salão. Miguel correu, segurando-a pelos ombros e arrastando-a para trás. Os dois caíram sobre o chão frio. A moldura do espelho rachou num estalo alto. Não toque mais nisto, disse Miguel arfando. Essa coisa quer levá-la. Não é uma coisa, gritou Sofia empurrando-o. É uma pessoa. O reflexo voltou a acalmar. Agora Clara apenas olhava, triste. Ele mente, Sofia. Não és o que pensas. O que queres dizer? Olha bem, respondeu Clara, e o espelho mostrou uma cena que fez o sangue de Sofia gelar. Via-se a si mesma criança, num berço, com Ricardo ao lado, e mais ao fundo, Maria Lira pintando duas telas quase idênticas, duas crianças. Uma delas sorria, a outra não respirava. A imagem congelou. Sofia deu um passo para trás, tremendo. Ela não morreu. Miguel alcançou-a, firme. Não olhes mais. O espelho mostra o que quer que bebas nele, não o que é real. Mas Sofia não o escutava. Se ela vive, posso trazê-la de volta. Clara aproximou-se pela outra margem do vidro, lágrimas correndo-lhe o rosto. Não me tragas. Troca comigo. Só assim seremos uma. Miguel puxou Sofia de volta. Está a ouvir? Trocar. É isso que ela quer. Quer sair à custa de ti. Sofia virou-se para ele com fúria. Então, se eu não fizer nada, ela continua presa para sempre? É melhor do que tu desapareceres, gritou ele, a emoção aparecendo inesperadamente. Os olhos de Sofia suavizaram por um instante. Por que se importa tanto? Miguel hesitou. Porque a vi pequena, quando o laboratório ainda existia. Eram duas meninas, e eu prometi que, se um dia uma voltasse, cuidaria dela. Talvez essa sejas tu. Sofia sentiu o peito contrair. Então deixa-me cuidar da outra. Ela aproximou-se do espelho uma segunda vez, ignorando o protesto dele. O vidro já não estava frio. Estava pulsando, vivo. Se somos a mesma, talvez não haja lado errado, sussurrou. Clara, do outro lado, assentiu lentamente. És mais forte agora. Não terás medo de ver o que realmente és. De repente, o vidro começou a derreter-se entre elas, como se o ar fosse líquido. Miguel puxou a arma e apontou para o espelho, hesitando. Sofia, sai daí! Não, gritou ela. Se atirares, destróis as duas. A luz do espelho envolveu os rostos das duas mulheres, fundindo traços, lembranças, fragmentos de tempo. Por um instante, Sofia viu memórias que não eram suas. Clara rindo num jardim, Maria pintando ao sol, Ricardo abraçando uma menina e chorando sozinho depois. Tudo explodiu em claridade branca. Quando a luz diminuiu, Sofia estava ajoelhada no chão, o espelho intacto outra vez. A superfície refletia apenas um rosto, o dela. Miguel aproximou-se cauteloso. Está bem? Ela respirou fundo, tocando o vidro. Ela mostrou-me o que houve e o que viu. Sofia riu nervosa. Tudo.
E nada. Ele ajudou-a a levantar-se. A casa parecia vazia, mas diferente, como se tivesse expelido algo. Vamos sair daqui, disse Miguel. Este lugar não foi feito para os vivos. Enquanto caminhavam até o carro, Sofia sentiu algo no bolso. Um papel amassado caíra, recém-escrito em tinta azul. Rua da Memória, no 11. A mãe espera por ti. Ela olhou para trás. O espelho da sala refletia as costas deles, mas por trás de ambos, uma terceira sombra caminhava devagar, olhando direto para ela. Sofia guardou o papel, respirou fundo e disse: Não acabou. A próxima resposta está com a minha mãe. Miguel olhou o céu, pesado de nuvens. E se ela também estiver do outro lado? Sofia fechou o colar sobre o peito e respondeu, firme. Então é lá que eu vou. O rugido distante do trovão acompanhou o silêncio entre eles, enquanto o reflexo da casa desaparecia sob a chuva. O passado que nasceu. 2 vezes. O amanhecer encontrou Sofia de pé, diante de um prédio abandonado na Rua da Memória. Era uma clínica antiga, com placas desbotadas e janelas cobertas por pó. O vento soprava com cheiro de ferrugem e maresia. Miguel estacionou o carro alguns metros atrás e ficou a observá-la. Tem certeza de que quer entrar? Perguntou ele. A mensagem falava da minha mãe, respondeu Sofia. E eu não fugi de casa para parar no meio do caminho. Empurrou a porta pesada, que rangeu como se acordasse algo adormecido. Dentro, o silêncio era denso. Entre as sombras, podia-se ler fragmentos de palavras nas placas. Instituto de Estudos Neurológicos, Projeto Reflexo, 1999. Sofia passou os dedos pela parede, como se tocasse o passado. O chão estava coberto de cacos de vidro, antigos equipamentos e folhas amareladas. Miguel caminhava atrás, lanterna na mão. Eu estive aqui, disse num tom baixo. Fui guarda desta clínica antes dela ser fechada. O que faziam aqui? Perguntou Sofia. Ele hesitou. Um experimento. Misturavam ciência e fé. Queriam provar que a consciência era espelhável. Mas quando as 2 crianças nasceram, houve um acidente. A garganta de Sofia apertou. As 2 crianças. Clara e tu, completou Miguel. Só uma delas devia sobreviver. Sofia sentiu o chão sumir. Então o espelho foi o catalisador. E a tua mãe, Maria, acreditava que poderia dividir a alma em 2 partes equivalentes. Amor demais por uma só filha, murmurou ele. Caminharam por um corredor longo. Um zumbido leve ecoava, como se o lugar ainda tivesse vida. No fim, uma porta metálica. Uma placa caída ao lado trazia o nome Sala de Experimentos. Sofia empurrou-a. Lá dentro ainda havia marcas circulares nas paredes, fios rompidos e fotografias pregadas com alfinetes. Uma mostrava Maria Lira segurando um espelho oval, o mesmo que Sofia vira na casa do fim. E ao lado, Ricardo Ferreira, mais jovem. Ele era o investidor, disse Miguel. Financiou tudo. Sofia aproximou-se da fotografia e tocou o rosto de Ricardo. Havia ternura no gesto, misturada com ira. Então ele sabia de tudo desde o início. Miguel assentiu. Sabia, mas amava Maria o suficiente para mentir por ela. Enquanto examinava a mesa, Sofia encontrou um gravador antigo, com uma etiqueta escrita à mão. Sessão final, Mio Lira. Ela pressionou o botão. Um chiado, depois a voz suave da mãe. Registro 7. Ambas as crianças respiram. Uma chora, a outra observa. O espelho respondeu. Metade da luz, metade da sombra. Que o amor as una quando o reflexo for inteiro. O som sumiu. Sofia apertou o gravador contra o peito. Ela sabia, sempre soube que éramos ligadas. Um som metálico vindo do corredor os fez virar. Alguém estava lá fora. Miguel puxou a arma, silencioso. Espreitavam a porta entreaberta.
Uma sombra cruzou o corredor. Sofia segurou-lhe o braço. Não dispare. Saiu primeiro, devagar. Na penumbra, uma figura magra se afastava, coberta por um manto escuro. Espere! Gritou Sofia. A mulher parou, virou-se lentamente. O rosto estava envelhecido, mas reconhecível. Maria Lira. Sofia ficou sem ar. Mãe! A mulher aproximou-se, os olhos cheios de tristeza. Sabia que virias, minha filha. Miguel baixou a arma, surpreso. Como? Maria pousou uma mão trêmula no rosto de Sofia. O corpo não morreu, apenas ficou preso entre reflexos. Eu sou o que restou do outro lado. Sofia sentiu lágrimas rasgarem-lhe o rosto. Por quê? Porque pensei que o amor bastava. Maria fitou Miguel e depois o chão. Mas o espelho cobrou. 2 filhas idênticas, uma alma dividida. E ele quer ser completo de novo. Ela retirou um pequeno frasco do bolso com um pó brilhante. Isto é o pó das 2 essências. O que sobrou de cada nascimento? Sofia recuou. E o que acontece se as unirmos? Uma viverá inteira, a outra desaparecerá. Miguel deu um passo à frente. Não! A outra forma. Maria balançou a cabeça. Não há equilíbrio sem perda. É assim que o espelho escolhe. Sofia olhou as mãos da mãe, depois o vidro do frasco. Então é por isso que Clara me chama. Ela sente o vazio. Maria tirou algo do bolso, uma fotografia de 2 meninas. Uma sorria, a outra olhava ao espelho. Nunca deviam ter sido 2. Sofia limpou as lágrimas com raiva. Mas agora somos, e não vou apagar ninguém. Maria sorriu, fraco. És igual a mim quando ainda acreditava, mas lembra-te, a escolha virá e só tu podes fazê-la. De repente, o chão tremeluziu, como se o reflexo da luz piscasse. Pedaços de vidro começaram a vibrar nas paredes. Ele está desperto, disse Maria pálida. O espelho de Sintra abriu-se. Sofia olhou-a, aterrorizada. E Clara? Já atravessou. Mas não consegue regressar sozinha. A voz de Maria enfraquecia. Se a ama verdadeiramente, entrega-lhe o reflexo. Ou ela tomará o teu. Com o corpo trêmulo, Maria começou a desvanecer-se, luz e sombra misturando-se até restar apenas um brilho no chão. Sofia caiu de joelhos, gritando. Miguel tentou segurá-la. Sofia, precisamos sair daqui antes que tudo desabe. Ela desapareceu. Chorava. Desapareceu outra vez. Miguel ergueu-a. Não. Ela mostrou-te o caminho. No meio do caos, o diário caiu do bolso de Sofia e abriu-se sozinho. As páginas giravam deixando só uma mensagem escrita a vermelho. Volta ao espelho e escolhe. O teto ruiu parcialmente, poeira e luz misturadas. Sofia pegou o diário e correu, com Miguel logo atrás. Quando alcançaram o exterior, a fachada da clínica já rachava como vidro partindo. Ao longe, ouviram uma risada abafada. Era a voz de Clara, doce e distante. Ela está viva, Miguel. Eu ouvi. Está do outro lado, Sofia. E se atravessares, não voltas. Não posso deixar metade de mim presa. Miguel segurou-lhe o rosto. Talvez não consigas salvá-la sem perder a ti mesma. Sofia olhou o fundo. Talvez seja esse o preço. O vento soprou, frio, trazendo um pedaço de papel do interior da clínica destruída. Nele, uma frase da mãe. Quando o amor for maior que o medo, o espelho deixará de doer. Sofia guardou-o no bolso e caminhou até o carro. Vou voltar para Sintra. Desta vez não vou fugir de quem sou. Miguel assentiu lentamente, resignado. Eu vou contigo. A estrada ficou para trás, coberta de neblina e memórias distorcidas. À medida que o carro se afastava, as janelas da ruína refletiam 2 silhuetas, idênticas, caminhando lado a lado até fundirem-se numa só. A filha perdida. O vento varria as ruas de Sintra quando Sofia voltou à casa do espelho. A neblina era espessa, o tipo de silêncio que parece sussurrar o nome de quem entra.
O portão agora estava escancarado, como se esperasse pela sua chegada. Miguel estacionou logo atrás, sem dizer palavra. Observava-a com o olhar de quem sabe que nada podia impedir o destino que a guiava ali. Se eu não voltar, começou Sofia. Voltarás, interrompeu ele firme. Mas não serás a mesma. Ela respirou fundo e atravessou o portão. O chão úmido absorvia o som dos passos. Dentro, a casa parecia diferente. O pó havia desaparecido e as paredes estavam limpas, como se alguém as tivesse restaurado há pouco. Na lareira, chamas frágeis ardiam, projetando sombras nas paredes. O espelho estava no mesmo lugar, mas reluzia com luz própria. Sofia aproximou-se devagar, sentindo o coração bater em compassos desiguais. Clara, sussurrou. A superfície do vidro agitou-se, formando ondulações. As imagens começaram a surgir, fragmentos, lembranças, duas meninas brincando, Maria pintando no jardim, Ricardo abraçando ambas quando o sol caía. E então, Clara apareceu, de pé, do lado de dentro. Vieste, disse ela, sorrindo suavemente. Eu pensei que tinhas medo. Tenho, admitiu Sofia. Mas cansei de fugir de mim mesma. Clara atravessou o reflexo como se fosse água. A voz ecoava como vento. Não há duas de nós, Sofia. Apenas uma alma separada por erro. Só uma pode continuar. A minha mãe disse o mesmo. Sofia deu um passo à frente. Mas eu não vim substituir ninguém. Vim libertar-te. Clara aproximou-se até o vidro começar a vibrar. Liberta-me e o equilíbrio volta. Mas sabes o preço? As palavras cortavam o ar. Sofia recuou e olhou para Miguel, parado à porta. Há outra forma, não há? Perguntou. Ele evitou o olhar. Se pudesse, já a teria descoberto. Clara riu. Ele tem medo porque pertence ao reflexo. Não sabes, Sofia? Miguel é a sombra que o espelho criou para vigiar-te. Sofia virou-se incrédula. Isso é mentira! Miguel tentou aproximar-se, mas o espelho brilhou em vermelho, impedindo-o de cruzar o salão. Ela mente! Gritou ele. Eu protegi-te porque vi o que acontece quando alguém toca o outro lado. Clara olhou Sofia com ternura. Ele não mente, nem diz a verdade. É prisioneiro do reflexo tanto quanto eu. O espelho escolhe quem carrega os seus segredos. Sofia olhou os dois alternadamente, o peito apertado. Então todos nós somos parte disto. No chão, o colar começou a brilhar. O pequeno espelho rodando sobre si mesmo até apontar para o maior. Um feixe de luz uniu os dois. Sofia caiu de joelhos. Memórias invadiram-lhe a mente. Clara a rir. Maria chorar diante de uma incubadora. Ricardo implorando para que a mais forte ficasse. Miguel gritou, impotente, sepete. Sofia, o espelho está a escolher. Afasta-te. Mas ela já não ouvia. O brilho a envolvia. O tempo distorcia-se. Viu-se criança, brincando num jardim cercado por rosas. De um lado, Clara. Do outro, ela mesma. As duas correndo, dando as mãos antes de se separarem por um muro de vidro. Quando abriu os olhos, já não estava mais na casa. Encontrava-se num campo branco e infinito. Do outro lado, Clara serena, com o mesmo sorriso de infância. Onde estamos? Perguntou Sofia. Dentro de nós. É aqui que o espelho decide, respondeu Clara. Mas o que ele quer é escolha. Não posso viver sabendo que destruí metade de quem sou. Clara deu um passo à frente, os olhos suaves. Às vezes amar é deixar ir, Sofia. Se ficares, perco o que resta. Mas se fores tu, o mundo ficará inteiro outra vez. Sofia agarrou as mãos dela. Não, vamos sair juntas. O chão tremeu. A voz de Maria ecoou por todo o espaço. Quando o amor superar o medo, o espelho deixará de doer. Sofia fechou os olhos. Se o amor é o que falta, é o que eu dou. Abraçou Clara com força. As duas começaram a brilhar.
O espaço se fragmentou em milhares de reflexos. Por um breve segundo, suas vozes fundiram-se em uma só. Na casa real, Miguel assistia sem conseguir mover-se. O ar estava pesado, e a luz derramava pelas rachaduras do teto. O espelho tremia, rachando mais e mais. "Sofia!" gritou ele. Então, uma explosão de ar e luz o empurrou contra a parede. Tudo parou. O espelho, agora partido, mostrava apenas a imagem de uma mulher caída no chão. Miguel correu até ela. "Sofia, acorda, por favor." Ela abriu os olhos devagar. O rosto era o de Sofia, mas o olhar tinha algo diferente. "Clara", sussurrou ele incerto. Ela sorriu com delicadeza. "Sofia, Clara, agora é uma só." Miguel recuou, confuso, observando a calma estranha no tom dela. "Conseguiste? Ou talvez o espelho tenha decidido por nós." Ela levantou-se, tocando o vidro rachado. Dentro dele já não havia reflexo algum. Do lado de fora, a tempestade parara. O sol começava a nascer sobre Sintra, iluminando o jardim morto ao redor da casa. Sofia caminhou até a varanda, respirando fundo. "É estranho", disse. "O mundo parece igual, mas dentro, tudo é novo." Miguel aproximou-se. "E ela? Clara?" Sofia olhou o espelho do colar. O vidro agora estava liso, sem rachaduras. Refletiu o rosto dela. E outro, por detrás, sorrindo. "Está aqui", disse. E finalmente em paz. Miguel pousou uma mão sobre o ombro dela. "E tu?" Ela desviou o olhar para o horizonte. "Eu ainda sou feita de metades, mas agora sei o que escolha significa." Miguel ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer: "Então regressa comigo. Fecha isto. Deixa que o passado repouse." Sofia acariciou o vidro quebrado do espelho grande e respondeu baixinho: "O passado nunca repousa. Aprende a refletir, noutro lugar." Quando virou-se, o reflexo de Clara desapareceu. Apenas o dela permanecia. Saíram juntos da casa e atrás deles, o som suave do espelho estilhaçando pela última vez. A porta fechou-se sozinha e um raio de sol atravessou as nuvens, iluminando o caminho à frente. Quando o espelho se quebra. O sol mal nascera quando Sofia acordou na pequena estalagem de Sintra. Durante alguns segundos, acreditou que estava livre, que tudo terminara. Mas, ao levantar-se, viu o colar sobre a mesa. O espelho estava diferente. Em vez do reflexo da janela, mostrava uma floresta coberta de névoa, um lugar que não existia ali. No centro do vidro, uma sombra movia-se lentamente. Clara. Sofia agarrou o colar como quem segura um segredo prestes a desmoronar. O ar do quarto ficou frio. Um sussurro surgiu, vindo do espelho. "Volta, faltas tu." Assustada, Sofia largou o colar. Ele caiu ao chão e rachou. O espelho pequeno brilhou por um instante e depois apagou-se por completo. Nesse mesmo momento, alguém bateu à porta. Era Miguel, os olhos marcados por uma noite sem sono. "Estás bem?" perguntou, analisando o quarto bagunçado. "Ela falou comigo." Sofia apontou para o colar. "Disse que falto eu." Miguel empalideceu. "O espelho principal ainda tem poder." A fusão não se completou. Sofia passou a mão nos cabelos. "Então, o que fizemos não bastou. Clara quer equilíbrio, não apenas união. Talvez precise daquilo que ainda falta. A tua decisão." Sofia olhou-o confusa. "A minha decisão? A de quem vive e quem fica presa." Ela fechou os olhos, respirando fundo. "Não posso aceitar que uma de nós precise desaparecer. Mas o espelho não entende amor, só entende troca." O silêncio entre os dois pesou. Do lado de fora, o vento rugia. Sofia pegou o colar rachado e disse: "Se for uma troca, então que seja minha." Miguel a segurou pelos ombros.
Nem penses nisso. O espelho consome tudo o que toca. Já me consumiu há muito tempo. A voz dela saiu baixa, mas firme. Preciso terminar isto. Antes que ele conseguisse reagir, Sofia saiu do quarto, desceu as escadas e entrou no carro. O motor rugiu. O caminho para a casa do espelho desenhava-se entre árvores úmidas. Miguel correu atrás, mas o som do motor perdeu-se na distância. Quando ela chegou, a neblina parecia viva, como se respirasse. O portão abriu-se sozinho. A casa estava intacta, sem vestígios da destruição anterior. No centro do salão, o espelho cintilava, inteiro outra vez. Sofia aproximou-se, o coração acelerado. Do outro lado, Clara esperava. Agora não parecia uma sombra, mas uma mulher completa. Vieste, afinal, disse Clara, para acabar. O fim e o começo são iguais, Sofia. Precisamos apenas ser uma. O reflexo de Clara estendeu a mão. O vidro refletia luz em ondas que faziam o chão tremer. Sofia hesitou, lágrimas nos olhos. Se eu for contigo, o que acontece aqui? A dor para, respondeu Clara. E talvez o amor também. As palavras ecoaram, transformando-se num sussurro ao redor. Sofia estendeu o braço. O vidro estava quente e vibrava, pulsando como um coração. Ao encostar a mão, uma sensação de vertigem tomou-lhe o corpo. Viu flashes do passado. Maria cantando uma canção antiga, Ricardo jurando que encontraria ambas, Clara pequena sorrindo-lhe do outro lado do berço. Subitamente, o reflexo do fundo surgiu vivo. Ricardo, mais jovem, ajoelhado diante do espelho, chorando. A voz dele ressoou distante. Eu não devia ter dividido, perdoe-me. As luzes do salão apagaram-se. O mundo começou a girar. Sofia sentiu-se puxada para dentro do vidro. Tentou resistir, mas o vento sugava-lhe a pele, os ossos, a própria alma. Até que uma voz cortou o ruído. Miguel. Sofia, luta. Peso, ar, som. Tudo desapareceu. Quando abriu os olhos, estava em um bosque branco, folhas suspensas no ar, o chão coberto de névoa. À frente, Clara, ainda mais próxima, mais humana. Onde estamos? Perguntou Sofia. No entre, o lugar que existe quando o espelho parte e o tempo se dobra. Clara explicou, a calma no olhar. Aqui, tudo o que foi e o que será convivem. Sofia olhou as próprias mãos, translúcidas. Estou a morrer? Estás a recordar. Clara sorriu. E a recordar é a forma mais pura de viver. Sofia chorou silenciosa. Fui eu quem te tirou a vida. Clara balançou a cabeça. Foste tu que me deste forma. Sem ti, eu seria apenas sombra. E agora? Perguntou Sofia. Agora o espelho vai escolher quem regressa. Um som grave vibrou no chão. Pedaços de vidro começaram a surgir no ar, formando um portal brilhante. Do outro lado, através do reflexo, Miguel estava ajoelhado, chamando-a com desespero. Sofia, se me ouves, lembra-te de quem és. Ela olhou Clara nos olhos. E se eu não for Sofia nem Clara? E se formos só uma memória? Clara pousou a testa na dela. Então serás amor, e o amor não precisa de reflexo. As duas sorriram com tristeza, e juntas deram um passo em direção à luz. No instante seguinte, tudo explodiu num brilho ofuscante. Do lado de fora, Miguel foi atirado para trás com a força do impacto. Quando se ergueu, o espelho estava em 1000 pedaços, espalhados pelo chão. Entre os escombros, uma mulher respirava lentamente. Sofia. Ele correu e ajoelhou-se ao lado dela. És tu? Os olhos dela abriram-se. Sim. E não. Miguel prendeu a respiração. O que aconteceu? Ela ergueu o olhar sereno. O espelho escolheu o amor. Ela levantou-se com dificuldade, caminhando até os pedaços de vidro. Cada fragmento refletia uma versão diferente dela, como se 1000 Sofias coexistissem ali. Em cada uma, um sorriso diferente, uma dor antiga. Ela ergueu um dos cacos e segurou-o. A superfície mostrava Clara atrás dela. Calma. Está livre, disse.
E eu também. Miguel respirou fundo, emocionado. Então acabou. Não. Ela colocou o caco de vidro sobre o chão. Agora começa. O sol atravessou as janelas partidas, transformando os cacos em mosaicos coloridos. O vento pareceu suspirar, leve pela primeira vez. Sofia virou-se para Miguel. Obrigada por não me deixares sozinha. Ele sorriu, cansado. Nunca deixaria. Ela caminhou até a saída. Do lado de fora, o céu limpo refletia-se numa poça d'água. Por um instante, viu duas silhuetas de mulheres caminhando lado a lado, e depois apenas uma. Sofia sorriu, sentindo o calor do sol pela primeira vez em muito tempo. Atrás dela, dentro da casa, os últimos pedaços do espelho dissolveram-se em pó, como se jamais tivessem existido. O que ficou deste lado, meses se passaram desde o dia em que o espelho se quebrou. O mundo parecia seguir como se nada tivesse acontecido, mas para Sofia, o tempo ainda carregava a respiração do outro lado. A casa onde tudo terminara fora restaurada por ordem de Ricardo Ferreira. Agora era uma estrutura bonita, silenciosa, suspensa como um santuário sobre a colina. Mas Sofia sabia, algum eco antigo ainda vivia entre aquelas paredes. Ela voltou ali, sozinha, em uma manhã clara de outono. O portão rangeu de leve ao se abrir, o mesmo som que ouvira na primeira vez. Carregava no peito o colar, agora sem o pequeno espelho, apenas o aro prateado, frio contra a pele. Na entrada, Ricardo esperava. O tempo apagou parte da sua arrogância, transformando-o em um homem cansado. Pensei que não voltarias. A voz dele estava rouca, tênue. Sofia caminhou até a varanda. Precisei ver com os meus próprios olhos se realmente terminou. Terminou? Ricardo repetiu, mais para si. Quando amamos, nada termina. Só muda de lado. O olhar de Sofia pousou no horizonte. As árvores mexiam-se sob o vento de outono, as folhas girando em círculos, lembrando reflexos despedaçados. Há dias em que ainda escuto a voz dela, confessou Sofia. Não sei se é memória ou se está mesmo aqui. Ricardo aproximou-se, hesitante. Às vezes acredito que as almas que amamos permanecem, mas talvez ela não queira partir, porque tu ainda não a deixaste. Sofia virou-se. E quem devia deixá-la? O homem que nos condenou à separação? O mesmo que financiou tudo isso? O rosto dele contraiu-se, como se as palavras fossem uma punhalada. Faria qualquer coisa para mudar o que aconteceu, mas quando te vejo, percebo que o erro me trouxe algo puro. Tu és o que restou de tudo isso, e de certa forma, o melhor de nós. O silêncio entre os dois prolongou-se. Na sala, o chão refletia as janelas, criando ilusões de espelhos que já não existiam. Sofia avançou alguns passos para dentro. O ar ali ainda tinha o mesmo cheiro de tinta velha e madeira. Por que restaurou este lugar? Perguntou. Porque não consegui destruí-lo. Ricardo olhou ao redor, os olhos marejados. A casa é tudo o que sobra dela, de Maria, de ti. Sofia suspirou cansada. Às vezes penso se Clara ficou presa lá dentro, se cada reflexo que vejo é um pedido de volta. Ricardo segurou-lhe o braço. Escuta. A voz mal saía. Clara vive em ti. Isso devia bastar. Mas Sofia não respondeu. Caminhou até o antigo salão, onde o grande espelho estivera. Agora havia apenas uma parede lisa, pintada de branco. No centro, um quadro coberto por um lençol. Ela o puxou devagar. Por trás, uma pintura de duas figuras femininas, uma em pé, outra ajoelhada diante de um rio espelhado. Quase impossível distinguir qual era Clara, qual era Sofia. Na assinatura, lia-se Maria Lira 2000. As lágrimas vieram antes que pudesse impedi-las. Ela sabia, murmurou. Sabia que o amor era mais forte que a linha que separava as duas. Ricardo baixou a cabeça. A tua mãe acreditava que o amor podia curar o espelho, e no fim, talvez tenha conseguido.
Sofia passou a mão sobre a pintura como quem acaricia uma memória. Eu deveria odiá-la por tudo o que nos fez passar, mas só consigo sentir falta. É assim com quem amamos, respondeu ele, quase num sussurro. O amor é a mais bela forma de dor. Sofia sorriu de leve. E a pior forma de prisão. Os dois ficaram diante da pintura em silêncio por longos minutos. Lá fora, o som distante das cigarras marcava o início do entardecer. Ricardo, ainda observando o quadro, quebrou o silêncio. Ainda sonho com ela. Às vezes está viva, às vezes não. Mas em todos os sonhos, tu também estás. Sofia virou-se. Sonhos são ecos, Ricardo. Nem sempre querem dizer algo. Ou são lembranças do lado de lá, disse ele, ajeitando o casaco. As tuas palavras, os teus gestos, são os mesmos da tua mãe. E os teus olhares, respondeu Sofia, são do homem que ela amou e odiou ao mesmo tempo. Ricardo sustentou o olhar dela, o rosto endurecendo num sorriso triste. Talvez por isso nunca tenha conseguido amar ninguém mais. Sofia aproximou-se da janela. O amor é como vidro, Ricardo. Se parte, reflete feridas, não rostos. Mas ainda assim olhamos, disse ele. Ela murmurou, quase sem voz. Talvez porque, em algum reflexo, esperamos reencontrar quem perdemos. O vento invadiu a casa, balançando as cortinas. O colar em seu pescoço brilhou por um instante, e no seu interior sem espelho, algo cintilou. Um fio de luz tênue, como uma respiração. Sofia pousou a mão sobre o colar, ouviu ao longe um eco suave, o som de risadas antigas, infantis. Ricardo percebeu. Ainda a sentes, não é? Ela assentiu. Sim, mas desta vez não dói. Então finalmente acabou. Ou finalmente começou. Ela virou-se, o olhar brilhando, como se algo tivesse se acendido por dentro. Ele deu um passo em sua direção. O que vais fazer agora? Viver, Ricardo, Sofia sorriu. Pela primeira vez, viver sem precisar de um reflexo para me reconhecer. Os dois se despediram com um aceno silencioso. Ricardo observou-a sair em direção ao portão. Por um instante sentiu que o tempo parava. O mesmo instante em que Maria, anos antes, dera-lhe adeus no ateliê. Sofia caminhou pela estrada até que a casa ficasse para trás. O vento trouxera um perfume leve de terra molhada. O céu começava a mudar de cor, um pôr do sol dourado refletindo nas poças do caminho. Ela parou junto a uma delas. Lá estava o seu reflexo, brilhando entre as folhas e a lama, e por um segundo o rosto de Clara surgiu ao lado. As duas sorriram, e Clara sussurrou do outro lado da água. Obrigada por me deixares lembrar. Sofia respondeu baixinho. Nunca te esqueci. Seguiu pela estrada, o colar quieto contra o peito. À medida que caminhava, o som de risadas misturava-se ao vento, como se o próprio mundo respirasse leve outra vez. Em Sintra, luzes começaram a acender-se uma a uma. A distância transformava a casa em um ponto iluminado, como uma estrela, talvez símbolo de algo que finalmente se curou. Sofia parou uma última vez olhando para trás. Adeus, espelho. E então, sorrindo, seguiu em frente. Longe, dentro da casa, Ricardo ainda observava pela janela. A pintura atrás dele parecia diferente. As duas figuras femininas agora se tocavam, uma inteira, unida. Ele sorriu, um sorriso fraco e grato. Maria, às vezes o amor vence mesmo o destino, murmurou. O vento apagou as velas, restando apenas a brisa e o som de um coração que, enfim, aprendeu a bater sozinho. Não se esqueça de avaliar esta história e se inscrever se quiser mais histórias de amor como esta.